Daniel 1, versículo 8. Esse é o tema dessa semana quente, de inverno, em julho. Mas que diz o seguinte: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. O que nós vimos agora é que Daniel, ele tem uma postura meio que radical de não se contaminar com as iguarias do rei. A gente sabe que Daniel, o povo de Israel ele estava cativo lá na Babilônia, e lá naquele momento existiam os escravos da Babilônia, e a Babilônia ela fazia o seguinte: ela pegava diversos povos os quais eles escravizavam, escolhiam as melhores pessoas daquele meio e traziam para perto do rei, para absorver o que eles tinham de melhor da cultura, e assim formavam a cultura da Babilônia. E a gente sabe que naquele momento eles estavam lá no exílio ou no cativeiro, mas a gente vê que Daniel, ele obviamente não desejava isso. Na verdade, Daniel, ele talvez nunca tinha sonhado: o meu sonho é morar no cativeiro. Na verdade, nosso sonho nunca é de estar numa prisão, nosso sonho nunca é de passarmos por dificuldades, nunca é de estarmos presos em diversas situações. Os nossos sonhos começam a ser muito mais, talvez, do que a gente possa imaginar. A verdade é que a gente sabe que Daniel não escolheu estar naquele lugar. Daniel não escolheu estar na Babilônia, o povo de Israel não escolheu estar na Babilônia, mas aquilo estava acontecendo e era um fato. E cada um de nós temos um sonho. Se você for perguntar para uma criança qual é o sonho dela, quem tem criança aqui em casa? Você parar para perguntar para ela qual é o seu sonho, você vai ter as respostas mais, talvez, mirabolantes. Eu perguntei uma vez para o meu filho: qual é o seu sonho? Ele falou: há algum tempo atrás, o meu sonho é ir para a lua. Outra vez eu perguntei: qual é o seu sonho? Ele falou: o meu sonho é que todos os meus sonhos se realizem. E as crianças, elas têm grandes sonhos. E a grande verdade é que elas sabem sonhar. Às vezes a gente não precisa ensinar as crianças a sonharem. A gente precisa ensinar os adultos a não impedir as crianças de sonhar. E às vezes a gente confunde o que são sonhos, o que são fantasias e o que são simplesmente metas. Se a gente pegar se eu perguntar para você qual é o seu sonho, e você sabe: meu sonho é esse, e eu consigo alcançar esse sonho se eu fizer isso, isso não é um sonho, isso é metas, isso são objetivos. O objetivo você também determina, meta você determina, você vai atrás com seus próprios esforços, com seus próprios recursos, você consegue atingir. Mas sonhos, quando são sonhos de Deus, são sonhos impossíveis, porque o nosso Deus é ilimitado. Quando você sonha o sonho de Deus, você sonha sonhos impossíveis aos olhos humanos, com recursos limitados aos olhos humanos. Mas isso são sonhos de Deus. Quando você precisa totalmente confiar na graça dele, quando você precisa depender totalmente do sobrenatural dele, isso é sonho de Deus. Claro que tudo tem que estar alinhado ao propósito dele, porque se você sonhar sem o propósito da sua vida, isso vai se tornar apenas fantasia. Então tem muitas pessoas que pensam que estão sonhando, que têm sonhos, mas eles simplesmente têm metas e objetivos. E tem pessoas que pensam que estão sonhando porque sonham coisas altas, mas não estão alinhados ao propósito de Deus, então simplesmente aquilo são fantasias. Por que eu estou falando isso? O que tem a ver isso com Daniel? Porque eu tenho certeza que Daniel, ele tinha um sonho. Tenho certeza que assim como uma criança, assim como um jovem, assim como todo mundo tem um sonho. Mas porque muitas vezes nós, quando crianças, temos um sonho de ir para a lua, temos um sonho de ser jogador de futebol, temos sonhos de fazer muitas coisas mirabolantes, mas a gente começa a se frustrar com pequenas coisas, e a gente começa a ter medo, a gente começa a ter inseguranças, e essas inseguranças e esses traumas muitas vezes têm mediocrizado os nossos sonhos. Nossos medos, as nossas inseguranças têm reduzido os nossos sonhos para simplesmente metas.
E o que eu queria trazer para hoje, para nós pensarmos é: quais são os sonhos de Deus para a sua vida? E o que é que nós estamos fazendo para alcançar esses sonhos? Talvez você comece a parar agora para pensar e falar: cara, eu não tenho nenhum sonho. Porque tudo que você falou, se isso eram sonhos para mim, você está falando que eram metas, eu não tenho sonhos. Talvez seja o momento até de tirar um pouco da zona de conforto, talvez até de te confrontar um pouco, mas isso é bom para a gente realmente pensar aquilo que realmente Deus tem para nossas vidas, e não simplesmente o que você quer desejar para a sua vida. E a gente vê que Daniel, ele estava ali, prisioneiro, e talvez você hoje se encontre no momento que você esteja como se fosse uma prisão, uma situação difícil, mas a gente vai ver como que Daniel, ele cumpriu aquele sonho que Deus tinha para a vida dele. Então, os sonhos de Deus são sonhos ilimitados, com recursos limitados aos olhos humanos. Deus também teve um sonho, você sabia disso? Abra sua Bíblia lá em Gênesis 1, o primeiro livro da Bíblia, já fala o que Deus sonhou. Qual foi o grande sonho de Deus? Gênesis capítulo 1, versículo 26, disse o seguinte: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine, repita, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. E assim termina aquilo que a gente vai parar por aqui. Então, o que a gente vê aqui no versículo 26, Deus fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Antes de Deus fazer o homem, ele fala: vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança, e domine, que eu falei para vocês repetirem, domine. Antes de Deus realizar o sonho, que era fazer o homem para ter um relacionamento perfeito com o homem, Deus determinou um plano, um propósito para este sonho, que era o homem, e que é domine. Em outras palavras, seja líder. Em outras palavras, governe a terra. Em outras palavras, sujeitai. Então Deus teve um sonho, que foi construir o homem, formar o homem para ter um relacionamento, mas existia um propósito para esse sonho, que era dominar a terra. Os nossos sonhos, eles têm que ter um propósito, eles têm que surgir de um propósito. E não adianta sonhar quando nós não descobrimos ainda qual é o nosso propósito de vida, porque se nós sonharmos sem saber quais são os nossos propósitos, nós estamos apenas tendo fantasias. Mas quando nós sonhamos aquilo que Deus tem, quando nós descobrimos qual é o propósito que Deus nos criou, aí sim nós começamos a sonhar os sonhos de Deus. Então, antes de saber seus sonhos, você precisa saber qual é o seu propósito. E aqui já fala domínio. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre toda a terra. Seus sonhos e planos devem surgir de um propósito. Fala para quem está do seu lado: seus sonhos e planos devem surgir do propósito. Tem uma frase muito legal que eu gosto, que é do Miles Monroe. Ele fala o seguinte: na vida a maior tragédia não é a morte, é viver a vida sem propósito. Ele fala que a pior coisa da vida não é morrer, a pior coisa é você viver sem um propósito. E muitas pessoas, quando começam a entender isso, elas começam a pedir mais tempo de vida. Deus, me dá mais anos para eu descobrir qual é o meu propósito. Mas quão bom seria você pedir: Deus, me dá mais vida para eu ver os frutos dos meus sonhos que foram realizados através do meu propósito. E hoje eu queria realmente trazer isso, que Deus venha trazer um alinhamento aos propósitos dele, que você comece a sonhar sonhos grandes. Talvez você pense: mas eu estou aqui cativeiro, assim como Daniel esteve na Babilônia. Talvez eu esteja em uma situação que aos olhos humanos seria impossível sonhar coisas grandes, porque eu estou preso, estou num mundo tão diferente. Eu não estou na minha própria casa, eu estou cativo. Mas mesmo assim,
Deus tem um propósito para você estar ali, e Deus tem um sonho grande para você. Aqui fala que, no versículo 26, então, que Deus determinou um propósito do sonho dele, que era criar o homem, que era dominar a terra. E depois, no versículo 28, no versículo 27, então, Deus criou o homem. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Homem e mulher, Deus criou. Então, no versículo 27, Deus faz o sonho dele, que é criar o homem e a mulher. Depois que ele criou, baseado no propósito que ele determinou, no versículo 28 diz: e Deus os abençoou. Quando você está em um sonho que surge do propósito de Deus, é impossível Deus não te abençoar. Isso significa que talvez, se eu não estou sendo abençoado é porque eu não estou alinhado aos planos de Deus? Talvez. Porque quando você está alinhado aos planos de Deus, os seus sonhos, Deus abençoa. Aqui fala, e Deus os abençoou. E ainda fala o propósito depois, aqui no versículo 28, ainda no versículo 28, Deus os abençoou. E Deus não abençoa simplesmente para você ser abençoado. Sim, claro que Deus quer te abençoar. Mas existe um plano maior do que simplesmente Deus querer abençoar você e a sua família. Aqui fala, frutificai, depois no versículo 28, frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai a terra. Em outras palavras, Deus quer te abençoar, não simplesmente para você ficar confortável e abençoado, mas sim para você dominar, para você frutificar, para você multiplicar, para você governar. Em outras palavras, para você liderar e trazer o domínio aqui na terra. A gente sabe que quando Deus criou o homem, existia um relacionamento tão perfeito que não precisava nem de celular, não precisava de WhatsApp, não precisava de nada. Era simplesmente uma conversa face a face com Deus. Só que a gente sabe que Deus amou tanto o mundo, aliás, Deus amou tanto o homem, que ele deu o quê? O livre-arbítrio. O livre-arbítrio nada mais é do que uma expressão do amor de Deus para o homem também. Deus ama tanto o homem que Deus fala o seguinte: eu te amo tanto que eu quero que você faça o que você quiser. Que você tenha as suas próprias escolhas. Porém, existem consequências nas suas escolhas. E a gente sabe que o homem pecou e ele teve o relacionamento cortado com Deus. A Bíblia fala que eles foram expulsos do jardim do Éden. E o jardim do Éden nada mais representava do que um relacionamento perfeito com Deus e o homem. Só que, assim como o sonho de Deus, vamos dizer assim, entre aspas, foi destruído, porque o homem escolheu, o propósito desse sonho, que era dominar a terra, também foi destruído. E a partir de então, o homem não mais tinha autoridade sobre a terra, mas sim ele tinha que, com seu suor, ter algo da terra. E a gente sabe que Deus amou tanto o mundo, que Ele deu seu Filho, Jesus Cristo, porque Ele queria ainda ter aquele sonho restaurado de ter um relacionamento perfeito. E a gente fala que a Bíblia é como se fosse um livro de romance, onde no primeiro capítulo Deus determina um plano, um sonho, Ele começa a realizar ali, Ele cria o homem, mas o homem se perde por uma escolha dele. E durante a Bíblia inteira é o resgate do homem. No último capítulo, na verdade, no último livro, é de novo o encontro de Deus com o homem. Apocalipse. E a gente sabe que Deus amou o mundo, que deu seu Filho, Jesus Cristo, para ter de novo o relacionamento perfeito que nós temos hoje. E hoje todo mundo tem acesso a esse Deus Pai que sempre está falando com a gente. Isso é muito bom. Porém, não é só isso. Isso é a graça de Deus. Isso é a vida abundante, isso é a vida que Jesus veio trazer, a vida eterna. Mas, muitas vezes nós esquecemos da outra parte. Porque Deus, Ele tinha um plano de nós termos um relacionamento pessoal com Ele, por um propósito que é dominar a terra. E a gente aceita Jesus, a gente aceita o sacrifício de Jesus na cruz por nós. E nós temos então esse relacionamento com Deus restaurado. Mas muitas vezes nós limitamos a isso, esquecemos do quê? Da segunda parte, que é dominar e sujeitar a terra. Se você abrir aí em Marcos 15, 16, Marcos 16, 15, tem a grande comissão que Jesus deixou para a gente. A grande comissão não é uma sugestão, uma comissão é um grande mandamento, uma incumbência que nós temos, uma responsabilidade. E fala o seguinte, Marcos 16, 15, e disse-lhes,
ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém. Olha só, vai para todo mundo e pregai. Pregue, fale o evangelho, fale das boas novas, fale do plano de salvação que Jesus veio fazer aqui na terra para toda criatura. Criatura não é animal, cachorro, ovelha, gato. Não, criatura, todos nós somos criaturas, mas a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor, nós passamos de criatura para filhos. E aqui em Marcos 16:15 fala: pregai o evangelho de Deus para toda criatura, para que a criatura se torne filho de Deus. Isso significa que a gente deve pregar para que todos tenham a oportunidade de se converter, de se entregar a vida para Jesus. E todas as pessoas que têm CPF, a gente chama de cadastro de pessoa física. Todo mundo tem CPF aí? Então, aqui fala no contexto de CPF, pregue a Jesus para toda pessoa física. Essa é a grande comissão de Jesus. Mas lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 19, também é a mesma grande comissão que Jesus deixou para a gente. Você pode abrir Mateus 28, capítulo 19, e fala o seguinte: ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vou ler de novo, Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Repita, todas as nações. Versículo 20 fala, ensinando-os. Repita, ensinando. Muito bem, Marcos 16:15 fala, pregue para toda pessoa física. E aqui Mateus 28 fala, faça discípulo de todas as nações e ensine. Uma coisa é você pregar e converter a pessoa, a outra coisa é você fazer discípulo das nações. Discípulo de nações, você não é simplesmente converter a pessoa. Sim, é importante você converter a pessoa, mas é muito mais do que converter pessoas, é você converter sistemas, é você converter organizações, é você converter a política, é você converter muito mais do que simplesmente uma pessoa, mas um sistema como um todo. E a verdade é que existe um dado no IBGE que fala que a população brasileira, a população de evangélicos brasileiros está crescendo. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Glória a Deus! Glória a Deus, está crescendo. Hoje a população brasileira é em torno de 24% de evangélicos. 24% da população brasileira se dizem cristãos. Isso é bom? Está cada vez mais crescendo. Isso significa que Marcos 16:15, pregai a toda criatura, está sendo cumprido. Agora, tem um dado dos antropólogos e sociólogos que falam que 8% de uma população, só 8% de uma população consegue trazer uma transformação na sociedade. Isso significa que se somente 8% da população é necessária para implementar uma cultura, para causar uma transformação na área da economia, na área da saúde, na área da família, 8% apenas da população pode causar essa transformação. Então, peraí, se 23% da população brasileira é cristã, se diz evangélico, se diz cristãos, por que o Brasil não está melhorando na economia, não está melhorando na saúde, não está melhorando em relação à criminalidade, não está melhorando os outros indicadores de transformação cultural? Mateus 28 fala, discipulai as nações, converta sistemas. Significa que quantitativamente nós cristãos estamos ganhando mais vidas, mas qualitativamente a qualidade dos cristãos não está sendo boa. Por quê? Nós estamos sim tendo restauração de um relacionamento com Deus, mas não estamos cumprindo com o propósito do sonho de Deus, que é dominar, sujeitar a terra.
Isso é um alerta para nós cristãos. Então, quais são os passos práticos de nós causarmos uma transformação na nossa sociedade? Daniel, ele era apenas um no meio de muitos da Babilônia. E a gente sabe que a vida dele causou uma transformação a toda a Babilônia. Ele, no mundo que ele estava, numa cultura totalmente pagã, ele conseguiu trazer uma transformação na sociedade. Não só ele, a gente pode ver na Bíblia várias pessoas. José também. José era um lá no Egito, mas porque ele tinha qualidade de relacionamento com Deus. E não só isso, mas ele conseguiu salvar a economia do mundo inteiro. Se a gente for pensar, Moisés era um só, e ele sozinho conseguiu libertar todo o povo do Egito. 8% consegue causar uma transformação em toda a população. Isso nos chama atenção em relação à qualidade dos cristãos. Eu vou falar para quem está do seu lado: tenha qualidade. E Deus tem um plano, um propósito muito grande para cada um de nós. Muitas vezes a gente fica nos apegando talvez a coisas pequenas, às vezes a coisas que a gente já fez, às vezes tem deslizes que a gente já cometeu, tem pecados que nós já fizemos, mas claro que Deus te perdoa. Jesus já pagou por todos os nossos pecados, pelos pecados que nós já cometemos, e até por aqueles que a gente vai cometer, Jesus já pagou. O único pecado que Jesus não pode perdoar é aquele que é escondido, aquele que não é confessado. Os demais todos são perdoados. Se a gente for entender, eu queria trazer a história um pouco de Saul e de Davi, rapidamente. A gente sabe que antes, Saul foi o primeiro rei de Israel. Antes disso, não tinha um rei em Israel. Porque Deus falava através dos sacerdotes, dos profetas e dava direções. Só que porque o povo de Israel começava a ver os outros povos inimigos, falava: meu, todos os povos inimigos têm um rei, por que a gente não pode ter um rei? Eles começaram a se comparar com as outras pessoas, os outros povos. Então, Deus falou para Samuel: tá bom, o povo está pedindo tanto, então vai lá, vamos escolher Saul para ser o rei de Israel. E qual era o papel do rei naquela época? Era destruir o inimigo. Era aquele que liderava os combates contra o inimigo. Então Saul foi levantado com o propósito de destruir os inimigos, principalmente os filisteus, que era o principal inimigo. Então Saul foi escolhido como rei, foi levantado como rei, e foi ungido como rei. Ele recebeu o Espírito Santo, ele recebeu a unção de um rei. E a gente sabe que ele cometeu alguns deslizes. Um erro que ele cometeu foi que antigamente, antes de ir para a guerra, eles sempre sacrificavam a Deus. Na verdade, eles não. O profeta Samuel, o profeta da época, ele sacrificava a Deus antes de ir para a guerra. E uma vez eles tinham uma guerra e Saul estava indo para a guerra com o exército. E Samuel falou: em 7 dias eu estou chegando aí para a gente sacrificar e depois vocês vão para a guerra. Isso era um costume. Só que eles tinham combinado 7 dias depois, só que Samuel não chegou. Não chegou e Saul falou: e agora? O que a gente faz? E o povo começou a pressionar a Saul: Saul, a gente precisa ir para a guerra, senão eles vão avançar. A gente precisa ir para a guerra, então sacrifica logo aí. E aí Saul, o que ele fez? Ele não era autorizado a sacrificar. E ele fez um sacrifício no lugar do Samuel. E esse foi um grande deslize dele. E ele cometeu esse pecado. E eles foram para a guerra, tudo bem. Outro pecado de Saul que ele cometeu, outro deslize, foi que numa das guerras, o Samuel, Deus tinha falado para o profeta Samuel, ele falou assim: ó, essa guerra que vocês vão batalhar, vocês vão exterminar tudo, matar homens, mulheres, gados, ovelhas, boi, tudo, inclusive o rei. Vocês não vão pegar nada, vocês vão matar tudo. E tinha outras guerras que Deus falava: não, esses aqui você pode pegar os despojos. E nessa guerra em específico, onde Deus tinha falado para Saul: não pegue nada, mate tudo, inclusive o rei. Quando eles chegaram lá, o exército viu um monte de ovelhas, um monte de boi, e falou: Saul, olha quantas ovelhas, quantas coisas boas a gente pode pegar para sacrificar para Deus. E Saul, vendo aquilo, falou: realmente, não vamos matar, vamos pegar e vamos levar para Israel para a gente sacrificar a Deus. E também o rei, que chamava Agag, o rei inimigo, falou: não vamos matar o rei Agag, vamos levar lá para Israel. E eles levaram para Israel.
E quando Samuel viu um monte de gado, um monte de ovelha, e viu o rei Agag, Samuel fala para Saul: Saul, Deus não falou para matar todos os animais, inclusive o rei Agag? E Saul falou: mas o exército falou que seria bom para sacrificar para Deus. Esse foi outro erro de Saul. E Samuel, na hora, ele pega e mata na frente de todo mundo o rei Agag. Porque Saul não cumpriu com a missão dele, o propósito dele, que era destruir os inimigos. Ele perde a unção. Ele ainda continuava rei, mas ele perde a unção de rei. E a gente sabe que Davi foi um substituto de Saul. Ele foi ungido rei. Talvez ele não tinha a posição de rei ainda, mas ele já tinha recebido a unção. E a gente sabe que depois, mais pra frente, Davi se tornou rei. E Davi também cometeu deslizes. Davi, ele adulterou. Ele pegou a mulher de um homem do exército. Davi, ele foi um homicida. Ele praticamente mandou matar Urias. Ele cometeu esse pecado. E se a gente for colocar na balança, talvez, o erro de Saul e o erro de Davi, Saul, onde ele foi pressionado pelo povo, ele simplesmente teve uma desobediência de hierarquia. E Davi, ele cometeu um adultério. Davi, ele cometeu um homicídio. Eu sei que não existe pecadinho nem pecador, tudo é pecado. Mas, se a gente for pensar, qual que seria pior? Eu falaria que homicídio e adultério é pior. Sim ou não? Mas Deus fala que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. E por que não Saul? Porque Saul tinha um propósito determinado, que era cumprir o que ele chamava, que era destruir o filisteu. Mas ele não cumpriu com aquilo que ele foi chamado para cumprir. E Davi, ele matou o filisteu, ele matou Golias. Ele foi aquele que cumpriu com aquilo que Saul não cumpriu. Por isso ele tem um coração segundo Deus. O que eu estou falando não é que a gente vamos esquecer o pecado, então vamos pecar à vontade. Não. É que muitas vezes a gente já cometeu o pecado, assim como Davi já cometeu o pecado, mas Davi confessou. Na verdade, o profeta Natan conversou, confrontou Davi, e Davi confessou o seu pecado. E muitas vezes a gente já cometeu alguns pecados, a gente já cometeu algumas pisadas na bola, vamos falar assim, e às vezes a gente fica martelando aquelas coisas: eu já cometi isso, quem sou eu para fazer? Enquanto Deus tem algo muito maior que você ficar pensando no seu pecado, vai cumprir com o seu propósito que Deus fez a cumprir. E o maior medo não é você pecar, é você não cumprir aquilo que Deus chamou para fazer. Só que o grande perigo é que muitas pessoas nem sabem para que foi chamado para fazer. Qual é o propósito da minha vida? Qual é o propósito da sua vida? A gente sabe lá que desde o começo Deus já falou: domine a terra, sujeitai a terra. Em outras palavras, governe a terra. E o que é isso, governar a terra? Nada mais é do que você ser cabeça e não cauda. É você liderar, é você subir cada vez mais nos 7 montes da sociedade. A gente fala que a terra é regida por 7 montes, ou 7 esferas, ou 7 pilares da sociedade. Primeiro é artes e entretenimento. Segunda esfera da sociedade é comunicação e mídia. Terceira esfera da sociedade é governo e política. Quarta esfera da sociedade é economia e negócios. Quinta esfera da sociedade é educação e ciência. Sexta esfera é a religião. E sétima esfera é a família. Todos nós aqui, querendo ou não, nós estamos envolvidos. Nós estamos em alguma dessas 7 esferas da sociedade. Todos nós. Ou da família, todo mundo tem uma família. Tem pessoas que estudam ou já trabalham com artes e entretenimento, alguma dessas, saúde. Em algum momento, em algum lugar você se encontra nessas 7 esferas da sociedade. E dominar a terra, sujeitar a terra, cada vez você subir nesse topo dessa esfera, desse monte, desse pilar da sociedade. Isso é você cumprir o seu chamado. Isso é você discipular nações. Isso é você
ensinar e discipular a terra. Quando 8% da população começa a atingir os 7 montes dessa esfera, aí sim nós começamos a trazer uma transformação de verdade, não apenas pessoal, mas na sociedade. Agora, para nós sonharmos e sonhos altos, nós temos que entender, primeiro, que inclui um plano maior que o nosso. Inclui um plano maior do que simplesmente Deus nos abençoar. Deus abençoou o homem para frutificar, multiplicar, para ele dominar e sujeitar a terra. Então a gente vê que Davi, ele não simplesmente foi um rapaz abençoado, ungido por rei, mas ele tinha um plano muito maior, que era acabar com os filisteus. Era destronar os filisteus. E você é chamado para, independente de qual esfera você esteja, você destronar o filisteu dessa área. Se você está na área política, é ali onde você tem que destruir o filisteu. Se você está na área da educação, da saúde, é ali que você tem que destruir o filisteu. Você é chamado para um propósito, para dominar a terra. A primeira coisa, então, para a gente entender é que inclui um plano maior, que simplesmente nós somos abençoados, mas é para nós dominarmos a terra. A segunda coisa que eu queria deixar é que inclui fases, estágios. A gente, voltando para a vida de Davi, quando Davi ele foi ungido rei, ele recebeu a unção, mas ele não já tomou o trono, ele voltou a fazer o que ele fazia antes, que ele era um pastor. E lá, porque ele era um pastor, o pastor naquela época de ovelhas era uma profissão talvez a mais discriminada, era a profissão que ninguém queria, mas ele foi ungido rei na frente dos irmãos e voltou a fazer o que ele fazia antes, ele era um pastor. Mas no momento que ele era pastor, ali ele fazia o melhor. Tanto é que ele fazia o melhor que ele matou um urso e ele matou um leão. Ele não precisava fazer aquilo. Ninguém estava vendo ele matar um urso e um leão. Ele não fez aquilo para mostrar que ele era bom. Ele simplesmente fez porque ele fazia o melhor que ele tinha. A gente sabe também que ele era um músico, ele tocava harpa. Ele tocava tão bem a harpa que ele ficou conhecido. E quando Saul era rei, ele ficou perturbado, e Saul ficou perturbado. Uma pessoa falou: tem um cara, um filho do Jessé, que ele toca bem, chama ele para tocar. E chamaram Davi para tocar para Saul. Enquanto Saul, ele estava perturbado e Davi tocava, Saul se acalmava. Davi tinha um talento, que era músico, e aquele talento ele fazia o melhor. E o que tinha a ver músico para ser rei? Talvez não fazia sentido nenhum o músico para ser rei. Mas a gente sabe que Davi, ele ficou conhecido como musicoterapeuta do Saul. Ele era o musicoterapeuta do Saul, toda vez que precisava, acontecia. E uma vez o povo filisteu estava alinhado à guerra, e Davi estava lá no seu pasto com as suas ovelhas. E o pai de Davi fala: Davi, hoje você vai levar o pão e queijo lá para os seus irmãos e para os soldados. Aproveita e depois me fala como está sendo a guerra. E quando Davi, a Bíblia fala que Davi, ele pega e ele acorda de madrugada. Ele vai de madrugada. O que significa que o pai dele pediu para ele ir cedo. Ele foi responsável pelas pequenas obrigações dele. Ele foi responsável com as suas responsabilidades. E fala que Davi ele não deixou as ovelhas, ele colocou alguém no lugar. Ele foi responsável ainda pelas coisas dele. Quando ele chegou lá, ele viu aquele temor dos soldados. Ele começou a perguntar: quem é esse cara filisteu que está afrontando o povo do exército, do Deus vivo? Ele começa a causar ali, e Saul, a Bíblia fala, Saul sabia que Davi estava lá, manda chamar Davi. E Saul só manda chamar Davi porque Saul conhecia Davi. Por quê? Porque uma vez Davi foi musicoterapeuta de Saul. Porque aquele dom que Davi tinha, que era tocar música, não tinha nada a ver com ser rei, mas foi o veículo para levar a presença de Saul. E porque Davi foi obediente ao pai em levar o pão e queijo, porque ele foi obediente, porque ele esmerava nos seus talentos, que talvez seriam poucos e pequenos, que talvez não fazia sentido nenhum, ele multiplicar aquele talento de músico, mas aquele talento foi o veículo para conduzir ao seu destino. Porque ele obedeceu ao seu pai, porque ele já se esmerava bem nos instrumentos, ele já conhecia Saul, e Saul ficou conhecia Davi por causa do seu talento.
Saul permitiu Davi lutar contra Golias. Só porque ele foi obediente ao seu pai, e porque ele pegava, sabe, o talento que ele tinha, esmerado, ele estava ali no momento certo, na hora certa, mas aquela obediência e aquele veículo, que era o pequeno talento que ele tinha, levou à destruição de Golias. E naquele momento ele ficou conhecido publicamente. Davi foi reconhecido como o herói ali, na frente do povo de Israel, que ele derrubou Golias. Mas se a gente for entender, a gente conhece muito bem essa história quando ele matou Golias, mas se a gente volta para trás, ele não estaria ali se ele não tivesse obedecido seu pai. Ele não estaria ali se ele não tivesse esmerado com sua habilidade de cuidar das ovelhas. Que ele matou um leão, uma ursa. Ele usou aquela funda que era um instrumento para espantar os animais do pastor, para derrubar Golias. O que você tem na sua mão hoje? Talvez aquilo que você faz hoje não tenha nada a ver com o propósito que Deus te chamou, mas isso que você tem é um veículo talvez para te levar àquilo que Deus quer na sua vida. Por isso, o que você tem de dons naturais hoje? Talvez as suas responsabilidades pequenas de cumprir os seus horários, de cumprir uma entrega de um trabalho no devido tempo, de pagar aquilo que você deve. Isso você tem que fazer o melhor. Deus fala: sujeitai a terra, dominai, multiplicai. Em outras palavras, seja fiel. Ser fiel é você multiplicar. Lembra da parábola dos talentos? O Senhor deu um talento para um, 2 para o outro, 5 para o outro. Servo bom e fiel foi aquele que tinha 5 e multiplicou para 10. Servo bom e fiel foi aquele que tinha 2 e multiplicou para 4. Ser fiel é multiplicar e não manter. Aquele que manteve um, aquele foi infiel. O que você tem feito com aquilo que Deus te deu nas suas mãos hoje? Se você cozinha melhor, esmere melhor. Se você tem o dom de interceder, interceda mais, ore mais. Aquilo que você faz, que você tem na sua mão, multiplique. E eu sempre gosto de falar isso também para quem é casado, eu falo muito para casados. Ser fiel é multiplicar. E eles falam: mas espera aí, eu sou casado, então eu tenho que multiplicar minhas esposas? Não. É multiplicar meu marido, meus maridos? Não. Ser fiel é multiplicar? Sim. Ser fiel é você amar sua esposa, é multiplicar o amor que você tinha quando namorava com ela. Você tem que multiplicar cada vez mais. Ser fiel com seu marido é você respeitar. Se você respeitava um pouco quando você namorava, agora você tem que respeitar muito mais. Isso é ser fiel, é multiplicar o seu amor pelo seu companheiro, dia a dia. Porque se você não for fiel nisso, um dia você vai ser infiel de verdade. Às vezes a gente fala aquela frase: a grama do vizinho é mais verdinha que a minha. Talvez seja verdade, talvez tenha duas razões para isso. Talvez seja artificial a grama do seu vizinho, não é verdade? Ou talvez você não está regando muito bem a sua grama. Por isso, ser fiel é multiplicar. Vou falar para quem está do seu lado: seja fiel.